Olá, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar falando aqui com você. Eu sou o Matheus Mota, engenheiro mecânico, pós-graduado em engenharia de segurança e hoje instrutor de treinamentos de NRs. Mais de 10 anos no mercado, trabalhando com empresas e colaboradores no bem maior, que é falando sobre segurança e o bem-estar no ambiente de trabalho. Bora lá? Começo te fazendo uma pergunta. Você teria coragem de entrar em um carro onde você não conhece o motorista e esse motorista já tem a fama de dirigir com muita velocidade? Você teria coragem de estar nesse carro sem cinto de segurança? E vamos melhorar. Você teria coragem de entrar nesse carro? Então, nós vamos fazer uma abordagem pensando nesse exemplo, porque eu quero trazer para você o EPI, equipamento de proteção individual, também o EPC, que é equipamento de proteção coletiva. Estamos tudo falando isso tecnicamente extraído lá da norma regulamentadora número 6. Vou te mostrar a norma aqui só para ilustração, para você ver o quanto técnico e sério é esse assunto. Depois eu me comprometo com você. Nós vamos fazer um resumo de forma que a gente facilite o entendimento sobre as obrigações, sobre os direitos, sobre os deveres e quais as consequências da não utilização do EPI e a não observação correta do ambiente aonde está instalado os equipamentos de proteção coletiva. Meu convite com você é transformar esse assunto tanto quanto importante e interessante. Bora lá? A norma regulamentadora número 6. Ela foi extraída aqui do site do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos desde o objetivo, campos de aplicação, disposições gerais, as regras de comercialização e utilização dos equipamentos de proteção individual, responsabilidade da organização, enfim, é uma norma muito completa e hoje atualizada, traz detalhes por detalhes sobre como o trabalhador e o empregador devem agir quanto a responsabilidades da entrega e do fornecimento, a manutenção e a substituição e a forma de capacitar o trabalhador sobre os riscos envolvidos e por que cada EPI parte de competências. Porque nós temos aqui, cabe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança no trabalho estabelecer regulamentos para aprovação do EPI. Então, o que eu quero falar para você é que EPI somente é válido quando ele passa por uma certificação. Isso aqui tecnicamente mostrando. Aí a gente vai sair dessa parte técnica e ir para exemplos claros em relação ao EPIs para a proteção para a cabeça, proteção para os olhos e face, proteção auditiva. Nós temos aqui EPIs para proteção respiratória. Toda a questão de a diferenciação entre um respirador e outro, quando eu devo usar um modelo, quando eu devo usar uma parte, um equipamento específico. Então, a norma ela me traz clareza. Mas agora uma clareza que eu quero perguntar para você. O quanto você é comprometido com a sua integridade? Faça essa análise. O quanto você é comprometido com a sua realidade, o seu hoje. Então, vamos fazer um raciocínio lógico. A utilização do EPI, ela é importante para resguardar a sua saúde, a sua integridade física, a sua integridade psicológica e o seu desenvolver técnico com segurança nos riscos da sua atividade. Mas agora, olha como que pode mudar esse cenário. Diferente de quando você está seguro utilizando o EPI, o acidente pode acontecer, mas não vai te acontecer a lesão. Ou você vai estar exposto ao risco e você não vai ter adoecimento a longo prazo. Agora, eu tomo a decisão de não utilizar o EPI fazendo todas as minhas atividades. Qual a garantia que eu tenho? Eu sou capaz de te dar um exemplo. Você tem a garantia de diminuir a sua saúde, de aumentar o seu nível de estresse, de perder qualidade de sono, qualidade de vida, qualidade do lazer e você ameaça a sua integridade. A provocação que eu quero fazer é: quando você decide não utilizar o EPI de modo correto e no momento correto, você está abrindo mão da sua realidade íntegra, ou seja, você está perdendo saúde a troco de quê? Matheus, então vamos direto ao ponto. Afinal, o que é EPI? É o equipamento de proteção individual, intransferível a terceiros. É aquele que é de sua responsabilidade guardar, higienizar, fazer as inspeções, utilizar. Tá bom? Dentro da norma NR6, nós temos as questões também do EPC, o equipamento de proteção
coletiva. O que é isso, Matheus? Equipamento de proteção coletiva é todo aquele aparato que é instalado no seu ambiente, desde um extintor de incêndio, uma placa de sinalização, aquelas placas de advertência, uma fita zebrada, tudo aquilo que está instalado no ambiente para garantir a sua segurança e para que esteja à disposição em caso de sinistro. Então, eu tenho certeza que você já vivenciou, já presenciou esses itens no ambiente de trabalho, mas não tinha consciência que era normatizado juntamente ao EPI. Mas por que eu trago esse exemplo diretamente agora? Que o EPC ele tem a prioridade sobre o EPI. Então, o EPI só é instalado no colaborador quando os EPCs, ou seja, as medidas, as tratativas sobre os riscos, não foram totalmente eficientes, capazes de eliminar e neutralizar o risco existente na sua atividade. Então, entende-se que tem um risco residual. E esse risco residual, você só é protegido com a aplicação do equipamento de proteção individual. Mas não somente a aplicação, de forma que você tenha também um bom entendimento, uma coerência e uma consciência de que este equipamento de proteção individual é para te resguardar. Mostrei para você lá na norma. Um equipamento de proteção individual ele tem que ter certificação, que se chama CA, Certificado de Aprovação. Então, sempre que você receber o seu equipamento, dá uma olhada nele, você vai procurar uma sigla, vai estar estampado nele ou na embalagem. Vai ter a sigla CA e alguns números. Aqueles números que vão mostrar se aquele EPI está válido e se ele realmente foi homologado, tanto pelo Inmetro, tanto pelo Ministério do Trabalho. E caso você precise, tenha o interesse em consultar, tá aqui, ó, consulta CA. Você colocou os números lá, vai aparecer até a foto do equipamento que você está recebendo, tá bom? Outra importante informação é que todas as vezes que a organização ela te oferece e te oferta o EPI, ou faz a troca, ou a entrega, substituição, é de obrigação da organização fazer o registro disso, tanto em meio físico, tanto em meio digital, da forma que for mais interessante para a empresa e que ela estiver adequada. Mas agora vamos falar de algo muito mais importante que é a decisão. O EPI, ele é uma obrigação ou ele é um direito? De quem? O EPI, ele é uma obrigação técnica que a norma traz, junto com a CLT, para todos os empregadores que tenham riscos nas suas atividades, ela tem que fornecer o EPI, caso não seja tratado o risco na fonte. E a obrigação do trabalhador é de utilizar esse EPI, é de atender às recomendações de segurança e de utilização tanto do fabricante, tanto da norma. Mas o que eu quero trazer com você? Se eu for tratar que é por obrigação, eu vou ter sempre um sacrifício na minha tomada de decisão. O que eu convido você é de entender que o equipamento de proteção individual, tanto o equipamento de proteção coletivo, é um direito seu. Em função de quê? Para que você não venda saúde. O interessante é você vender sua hora de vida em troca de um bom trabalho, mas com garantias que você não venha se acidentar ou adquirir alguma doença no trabalho. Pense, vamos refletir dessa forma. Eu tenho certeza que só vai ter benefícios se a gente pensar de modo proativo. Pronto, eu não quero saber do EPI, eu não quero utilizar o EPI. Eu posso sofrer sanções administrativas? Sim, é um ato indisciplinar a recusa injustificada da utilização do EPI, pois assim eu não permito que a empresa venha cumprir a sua obrigação. E é uma obrigação da empresa garantir que todos os colaboradores estejam cumprindo as determinações e as diretrizes sobre a utilização correta do equipamento de proteção individual. Então, assim, quando eu decido não utilizar o EPI por minha conta, eu estou sim tendo uma ação indisciplinar onde eu sou cabido de advertência, suspensão e até demissão por justa causa. Mas vamos trazer um outro raciocínio. Ah, o EPI incomoda. Eu entendo que ele te incomoda. Não é gostoso. O EPI incomoda, sim. O óculos vem a suar, a máscara sufoca, o capacete aperta. Então, eu entendo, eu sei como que é isso. Mas eu quero trazer para você agora também um raciocínio. É ruim usar um EPI, correto? Mas também é ruim eu ter que remediar e tratar um acidente. É ruim eu estar com o equipamento de proteção me incomodando o dia todo. Mas também é ruim fazer sessões de fisioterapias ou algum outro tratamento para remediar um acidente que eu sofri.
Então, qual o ruim que seria mais interessante? Um ruim que me protege ou um ruim que eu tenho que passar por uma experiência negativa e depois colecionar, às vezes, cicatrizes que o acidente do trabalho não venha deixar eu esquecer daquele momento, tá bom? Então, é uma provocação dinâmica, eu espero que você entenda. Eu preferiria que você abordasse pela primeira opção. É a gente ter o ruim que a gente consegue superar. Por quê? Eu consigo tolerar o incômodo de um uso de API, mas imagina eu ter que tolerar o incômodo de ter que aprender uma nova ação, eu ter que aprender a enxergar somente com o olho, eu ter que aprender a lidar com as consequências de um acidente do trabalho que poderia ser impedido, poderia ser evitado com a utilização correta do EPI. Tá bom, Matheus? Eu entendi, vou usar o EPI, mas eu quero usar o equipamento de proteção com boa qualidade. Mas como que eu consigo observar se o meu equipamento está bom? Então, como falei, eu verifico se ele tem CA, se é um equipamento que tenha procedência, se é um equipamento que foi testado, que ele está homologado para uso. Eu vou identificar sempre fazer um checklist dele, né, fazer uma inspeção, se ele não perdeu as propriedades de me proteger, se ele não está danificado. Eu vou manter esse EPI limpo, conservado, higienizado. E eu sempre quando eu não estou utilizando esse EPI, ele vai estar guardado em local adequado. Então, aí está, né, a receita de ter um equipamento de proteção individual em boas condições e que eu mantenha a vida útil desse EPI por um longo período. Mas trazendo sobre a norma, quais são as responsabilidades de cada parte? As responsabilidades do empregador é fornecer o EPI para você adequado ao tipo de risco que você está exposto. Tanto exigir o uso e fiscalizar esse uso. Orientar, treinar, favorecer para você orientações básicas, bem claras, onde você não tenha dúvidas de como utilizar esse EPI. Substituir quando danificado ou extraviado, ou quando o seu equipamento de proteção estiver vencido, ou caso também ele perca a função protetora dele. Controlar o CA, isso é uma responsabilidade da organização. A organização não pode adquirir equipamento de proteção individual com o CA vencido. Então, a comercialização de EPI só é válida com o CA com validade e que o equipamento tenha sido realmente homologado pelo Ministério do Trabalho. Em contrapartida, quais são as responsabilidades do colaborador, do empregado? É utilizar conforme a instrução e apenas para a finalidade destinada. É conservar, guardar e comunicar imediatamente qualquer irregularidade no seu equipamento de proteção individual. É respeitar as normas e as diretrizes internas da empresa, tanto quanto a observação da norma NR06 e as demais normas que citam a norma regulamentadora 06. Exemplo, nós temos a NR12, máquina e equipamento, que alguns equipamentos eles têm a necessidade de utilizar o EPI, mas nós temos outras normas que deixam claramente que todas as vezes que quando o colaborador está exposto à atividade, o EPI tem que estar sendo usado. Exemplo, a NR35, que é trabalho em altura. Então, sempre que eu estiver desempenhando essa atividade, eu devo estar com a utilização do cinto e de todos os aparatos necessários para a segurança daquela atividade. Então, a NR6 é uma norma que conversa com as demais normas e o trabalhador ele tem essa responsabilidade solidária de entender, compreender e aplicar os conceitos de segurança em todas as suas atividades. Uma grande responsabilidade do trabalhador também é ser o exemplo para os colegas. É o que a gente fala que é o cuidado ativo. As empresas hoje estão usando o termo cuidado genuíno. É uma palavra bonita, mas ela só realmente ela vem a ter valor quando aplicada. Então, o cuidado genuíno é quando eu tomo conta, cuido de mim intrinsecamente com muita segurança, mas eu também faço a manutenção e a segurança das pessoas que estão trabalhando próximo de mim. Então, esse cuidado genuíno, ele é tão importante porque quando eu cuido dos demais, eu também me coloco à disposição de ser cuidado. Eu me coloco à disposição de ser toda hora advertido quando eu falhar. E quando eu sofrer qualquer tipo de advertência ou comunicado, né, quando alguém me dá um toque, ô Matheus, olha o EPI, se eu tiver em uma atividade, eu devo ter gratidão por essa pessoa que teve o cuidado de me comunicar e me colocar com um alerta de segurança.
Não usar o EPI incorretamente ou adaptar o uso. Esse termo também é uma responsabilidade intrínseca do trabalhador. Exemplo, eu vou afrouxar meu EPI porque ele está me apertando muito. A minha botina está ruim de calçar, eu vou alargar ela. Aí, esse óculos está apertando muito, vou torcer ele um pouquinho. O meu abafador de concha que seja, ele não está muito bom, está com muita pressão, eu vou colocar ele só em meia orelha. Eu não posso usar o equipamento de proteção individual adaptado para que eu tenha mais conforto. E porque assim eu estou mascarando, eu estou tendo uma falsa sensação de segurança com a utilização desse equipamento. Trazendo agora a cultura e a consciência. Isso é um termo. Por quê? Eu vou até ler para não falhar. Segurança não é só regra, é cultura e atitude. Vai além do EPI, está no exemplo, no cuidado com o outro. A cultura de segurança começa no exemplo. E você pode ser esse exemplo. Mas esse exemplo para quem? Não só para o seu colega de trabalho, não só para a sua empresa. É um exemplo de superação diária, que você é disciplinado, que você é confiável e que você está sempre apto a voltar para casa com a mesma integridade que você saiu para o trabalho. Então, no nosso dia a dia, ninguém trabalha por lazer. Tem muita gente que gosta de trabalhar, sim, mas o que eu entendo em 99,99% dos casos é que nós trabalhamos por dinheiro, que nós temos uma meta a ser cumprida em algum desejo aquisitivo, em metas de conquistas. Então, nós temos objetivos nobres. Aí, uma pergunta provocativa. A não utilização do equipamento de proteção individual orientado na sua atividade, ela te aproxima ou ela te afasta de você alcançar os seus objetivos? Ou seja, vamos melhorar, vamos trazer um exemplo mais claro. Se eu não utilizo um EPI, fico vulnerável caso aconteça um acidente, eu não vou estar protegido. Essa tomada de decisão, ela vai me aproximar ou vai me afastar de alcançar os meus objetivos? Tá bom? Então, vem agora uma segunda provocação. O EPI, ele evita acidente? É uma pergunta. O EPI evita acidente? Se você respondeu que sim, eu sinto em te informar que você está enganado, porque o EPI não evita acidente. Olha o quanto que nós falamos, né? Quantos exemplos que nós trouxemos até o momento. Essa pergunta acaba sendo fácil de ser respondida. Por quê? O EPI não evita o acidente. Vamos trazer um exemplo de um óculos. Eu estou usando o óculos na minha atividade. Aí houve uma projeção de partícula e o meu óculos foi atingido com impacto forte e trincou esse óculos. Aconteceu o acidente? Então, o acidente aconteceu. Mas agora, uma pergunta que onde eu disse que a nossa tomada de decisão tem que ser tomada de decisão em alta consciência. Tem que ser boas tomadas de decisão. Houve a lesão? E se houve a lesão, ela foi diminuída? Então, a observância, o resumo geral sobre o EPI é que o EPI ele me protege das lesões que poderiam ser causadas em função dos acidentes. O EPC é a mesma condição, mas o EPC evita o acontecimento do acidente, ou ele me dá condição de combater um incidente, uma fonte de perigo, uma condição de emergência. Vamos nos encerrando por aqui. O termo de explicar o que é a norma NR6, onde o que é EPI, quais são as responsabilidades entre as partes, trazer a conscientização, né, sobre o termo e a responsabilidade de utilizar o EPI. E eu quero deixar uma última pergunta para você. Você pretende e tem todos os dias claramente o desejo de voltar para casa inteiro? Porque o acidente não avisa, mas a segurança e a sua decisão de trabalhar seguro, sim, avisa toda hora, todo o ambiente e deixa exemplo para todo mundo que chega nessas atividades. Então, o acidente não avisa que vai acontecer, mas você avisa que você é uma pessoa segura e que você impede aquele acidente de acontecer. Então, muito obrigado por assistir até agora, né? Cuide-se, mas cuide-se bem. Não só de você, mas dos colegas de trabalho, entendeu? Que a gente tenha um cuidado ativo, um cuidado genuíno e a gente se vê em demais vídeos, em demais treinamentos. Tudo bom? Paz e bem sempre, prosperidade é o que eu te desejo.